Gostaria de dedicar esse poema ao meu pai, Antônio Alberto, ou Beto, como era conhecido. Um homem justo, honesto, um pai zeloso e amado. E que mesmo cumprindo com a quarentena, contraiu em algum momento o vírus e não resistiu. Ele que sempre dizia que devemos agradecer a vida. Eu agradeço a você, meu pai, por tudo que fez por nós e por ter me ensinado boa parte do que sou eu. Dedico esse poema ao pai do Léo, o Luiz, ou o Luizão, um pai zeloso, companheiro amado, que também cumpria a quarentena junto à sua família, mas foi acometido pelo vírus. Também dedico esse poema a todas as vítimas do coronavírus e aos familiares que choram pelos seus entes queridos. Que possamos em breve encontrar uma forma de florescer. O poema. Enterrei junto à amoreira que você plantou grãos, orações e pedidos secretos. Fiz daquele chão um refúgio, sepulcro para lembranças e memórias. A amoreira que você plantou cresce. Reguei ela há 2 dias e ontem choveu o dia todo. Aliás, foi um dia úmido e cinza. Fez meu coração arrastar chinelos pela casa e eu esqueci de tirar o pijama. A amoreira que você plantou ainda é jovem. Suas folhas não caíram nesse outono. Eu vou esperar. Quem sabe em setembro brotam frutos. Moros nigra. Frutos de amoras negras. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Que Fita é Essa? Podcast que tem a parceria da Rádio Cantareira FM e também do CCJ, Centro Cultural da Juventude Rude Cardoso. O podcast Que Fita é Essa? Tem a produção de Leonardo Menezes, Amanda Pupim e eu, Carlos Galdino. A gente vem trazendo aí ao longo dos episódios do Que Fita é Essa? Sempre assuntos importantes e impactantes para a nossa sociedade, para a comunidade em geral. E hoje nós vamos falar a respeito do impacto do coronavírus, né? O impacto dessa pandemia nas famílias, né? Porque muito tem se falado a respeito desse impacto na economia, desse impacto no dia a dia da cidade, mas e nas famílias, como é que está sendo isso? Então, a nossa convidada de hoje já está aqui presente. Eu gostaria que o Leonardo apresentasse ela para a gente, e depois a Amanda, a gente introduz aqui ela na conversa, e vamos falar, o Leonardo também é uma das pessoas que vai falar um pouquinho, tem relatos a respeito dessa pandemia, até relatos pessoais. A gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio, então espero que vocês gostem e sintam-se também representados aqui nesse episódio. Muito prazer a quem está nos ouvindo. Eu sou Leonardo Menezes, sou cientista social, produtor aqui do programa Que Fita é Essa? Hoje nós estamos fazendo um programa dedicado às famílias das vítimas dos atingidos pela Covid-19, né? E conversando com a gente está a Érica Viana, e que ela é atriz, trabalha no Grupo Dolores Boca Aberta, aqui na região da Zona Leste de São Paulo, né? E infelizmente, né, teve um familiar que foi atingido pela Covid, né, que veio a falecer, né, e que topou conversar com a gente para falar um pouco sobre como que tem sido esse momento, né, para a gente ouvir um pouco quais são as demandas da família, né, como tem passado. Infelizmente, eu também passei por isso, né,
acabei tendo um pai falecido, né? Meu pai, infelizmente, passou por isso, né? Foi vítima da Covid também e veio a falecer no dia 31 de abril. Então, esse episódio é um episódio especial para nós, porque vai falar sobre como isso tem atingido nossas famílias, né? Muito obrigado, Érica, por ter topado a nossa conversa, né? Fique à vontade para falar sobre o que você sentir, né? Para, se for algo também que ainda seja um pouco mais sensível também, né? Fique à vontade para falar o que você quiser e também o que você não quiser, né? E muito obrigado. Com a gente também está aqui a Amanda Pupim, que é produtora também do nosso podcast. E se apresente um pouco, Amanda, também. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou professora, sou aqui participante do podcast Que Fita é Essa? E esse é um programa muito, muito, muito especial, assim, muito importante, muito relevante. Nosso objetivo é mesmo dar voz a essas famílias. Acho que também uma coisa para a gente falar que não está tudo bem, né? Enfim, acho que várias coisas precisam ser discutidas. Também prestar a nossa solidariedade às famílias, dizer que esse é um momento muito, muito, muito complexo, dizer que as pessoas não são números, cada um tem uma dor, e acho que essas famílias precisam, assim, de voz, né, precisam se sentir representadas. E aí, acho que para o Léo e para a Érica, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, assim, como estão lidando com essa situação, né. Seria, por favor, Érica, se vocês falassem um pouco de você, né? Como tem sido esse momento, né? Bom, então, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Agradeço o convite. Não foi fácil também aceitar, mas depois de também conversar com o Léo, achei que era importante, né? Ainda tem sido muito difícil, não sei se será fácil algum dia, mas realmente são vários fatores, né? Eu perdi o meu pai, ele ficou internado 22 dias, e na última semana começou a ter muitas complicações, precisou, né, das hemodiálises e acabou falecendo por conta de complicações, principalmente no rim. Foi um grande abalo, né, porque meu pai já era um idoso, né, mas ele era uma pessoa muito forte, ativa, não tinha nenhum problema de saúde, iria fazer 66 anos, mas assim, muito bem, né? E também sempre se cuidou muito, então foi um grande abalo para a gente. Nesse período, né, eu acho que o mais difícil de tudo, além da gente ter perdido, né, um parente, eu acho que dentro desse processo, desde que você fica sabendo que o seu parente foi infectado, né, o drama começa ali porque você realmente desconhece, né, toda a trajetória do vírus, né? Então existem pessoas que acabam passando por ele, outras pessoas acabam entrando em estados graves. Então foi uma grande bomba, né? Quando a gente soube que ele tinha sido infectado, e aí foi progressivamente ele foi piorando, né? Em vez da gente ter as notícias de que ele estava superando. E
E eu acho que um dos fatores principais, né, que acho que acontece muito em todas as famílias, é porque quando o doente procura um hospital, não há testagem, a não ser que ele seja internado, né? Então, o que aconteceu com meu pai foi, ele se sentiu mal, ele começou a se sentir mal. A gente percebeu que ele estava meio borocochô no aniversário da minha irmã, que a gente fez uma ligação de vídeo. E aí, depois disso, no outro dia, ele estava bem abatido né, ficou ruim. Aí procurou o hospital por insistência, porque também a recomendação dos protocolos é: não vá no hospital à toa, né? Então você nunca sabe, você não consegue mensurar o que é à toa, né? Então ele ficou, não, acho que não é nada. E aí quando ele foi, ele estava se sentindo mal, então assim, ele não tinha febre, mas ele apresentava vários sintomas, que era tosse, cansaço, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas. E aí o médico examinou ele e mandou ele para casa. Falou para ele voltar para casa, deu os medicamentos, falou que talvez fosse uma dor de garganta, uma amidalite, uma sinusite, mas falou, olha, mas a gente não pode descartar nada, então você observa os seus sintomas. E ele voltou para casa, 2 dias depois, ele voltou de novo para o hospital porque ele teve uma crise de respiratória, né, muito grande, então eles voltaram correndo. Então, quando ele teve essa crise, aí o hospital fez outros exames, que foi a tomografia, só que nesse momento, meu pai já estava com a pneumonia, né, então ele também já estava com o pulmão comprometido. Aí resolveram internar meu pai, e só assim fizeram o teste, né, e aí só assim a gente descobriu que era Covid. Então, acho que um dos fatores que acaba proliferando, né, e acho que as pessoas acabam adoecendo muito, é que não se teve esse investimento na testagem, não se tem, né? Então, as pessoas não fazem testes. No caso, a minha mãe também foi infectada, mas ela foi assintomática, e a gente só descobriu isso bem depois, porque ela pagou um teste. E, e aí, acho que uma das aflições que a gente vive, né, é justamente isso, por ser um vírus que a gente não conhece e ainda por cima existe um negacionismo, né, por parte do poder público, de governantes, né, a gente tem que viver todo esse drama no isolamento, né, e distanciado também. Então, assim, meu pai entrou no hospital, a gente não viu mais ele, e a gente também a gente tinha que confiar, né, e só receber os boletins de saúde, né, de como estava sendo tanto o tratamento quanto a evolução. E o que eu percebi muito é isso, né, era uma corrida mesmo contra o tempo e medidas totalmente paliativas, porque realmente os médicos não conhecem e parece que cada paciente também vai desenvolvendo um tipo, né, de percurso, né, o vírus e a doença. Então, eu acho que uma das coisas que mais afligiram a gente foi isso, né? A gente não conseguir também dar um amparo, né, pro doente. Acho que isso é uma grande aflição durante todo esse processo de internação no hospital. E depois, né? Depois, se a pessoa não se recupera, como no caso do meu pai, ele faleceu no dia 14 de maio. É todo o processo, né, que a gente mal consegue também ritualizar, né, essa partida. Então, eu acho que uma das coisas que ficam muito doloridas para as famílias é você não conseguir concretizar esse rito, né, dessa passagem também, para você também lidar com isso. Isso a gente vê, né, acontecendo
em situações assim muito dolorosas, né? A gente vê na imprensa, nos jornais, de como tem sido, né, essa despedida ou não despedida das famílias pelos seus entes queridos, né? Então, não sei se eu falei demais, mas eu acho que, a princípio, acho que uma das principais, da principal dor das famílias que ficam é isso, né? Você não, você não, você ter medo, né, de tudo isso, toda essa recomendação de todos os protocolos de que você também tem que ficar distanciado de todos os riscos, e no final das contas você não conseguir fazer esse rito de passagem entre todos os familiares, né? Então acho que tudo isso é um processo de luto muito doloroso, né? Fora a gente vê o grande número de pessoas, mais de 55 mil pessoas, até a data de hoje, que eu saiba, não sei se isso. E é uma. Você também se sente chocado, né? E se solidariza pelas outras pessoas, e ao mesmo tempo você se sente muito desamparado, né? Então são questões assim muito delicadas, assim, sabe? Você sente a dor do outro o tempo todo, sentindo a sua dor e o desamparo também, né? Então, Érica, eu ia te perguntar um pouquinho a respeito, a gente sabe da dor, né, das famílias, que é uma dor muito grande e inexplicável, né, a gente ter aí a perda de um parente e essa coisa do afastamento, de você não conseguir visitar, de não conseguir mais ver, de não conseguir se despedir, e às vezes a pessoa está ali contigo, estava tranquilamente, uma pessoa saudável, dentro do que se pode ser saudável, dependendo da idade. Eu queria falar contigo assim, a respeito, o que você acha esse negacionismo por parte do governo e também por parte da sociedade? Você acha que isso também, além do vírus, né, a gente tem o vírus, isso também é um fator responsável por tanta gente contaminada? Você acha que o comportamento, inclusive do presidente, ele conta bastante para que as pessoas não tenham consciência e não se isolem, não tomem as precauções devidas? sim, né? E acho que desde o começo, né? Desde do primeiro caso que, né, tivemos no começo de março, eu acho que, por parte, principalmente, né, do presidente da República, foi um grande descaso, né? Acho que a postura dele é uma postura negacionista do vírus, né? Eu acho que ele sempre subestimou, né? E, e eu acho que isso colabora muito, né? Não só para a propagação de fake news, né? Mas também acaba influenciando outras pessoas, né? E acaba dificultando uma ação que devia ser uma ação muito mais integrada, né, entre todos os estados, o governo federal, né, de ter uma política unificada de combate a esse vírus, acabou fazendo com que criasse várias narrativas, né, de governantes e também da população de que não era nada, né? Eu acho que a principal coisa é você é o discurso que ele também adotou, né? Que era de contra o isolamento, né? Colocando em pauta a questão da economia, de que o país ia quebrar, né? Então ele coloca na frente uma questão econômica, e toda a questão de tentar fazer a prevenção, né? O combate ao vírus acaba ficando isso em segundo plano, né? E acho que
para ele não é nenhuma questão de plano, né, de segundo plano, porque diante de todos os pronunciamentos, as declarações dele, é de que as pessoas elas iam pegar, iam passar e iam se imunizar, né, de 50% a 70% da população ia passar por isso. Só que a gente está vendo a contagem, né, de vítimas fatais que vem crescendo, né, diante de uma política dessa. E eu acho que esse tipo de política, onde você deixa de preservar a vida para salvar, né, uma economia, né, ela tem uma, ela tem uma conduta, né, ela tem uma, uma vertente, né, um ideal político, e eu acho que ela parte, né, de uma política eugenista. Então você acaba fazendo uma seleção, né, meio que natural das coisas, mas ela não é natural porque ela coloca em risco as pessoas mais vulneráveis, né, em prol de um projeto político que é baseado, né, no capitalismo, no neoliberalismo, e a gente vê isso, né? Eu acho que desde o começo, né, da pandemia no Brasil, eu acho que todo essa desarticulação e toda essa forma que a população não conseguiu também se conscientizar, eu acho que tem uma parcela muito grave, né, de responsabilidade das autoridades do governo federal, principalmente, né, que deveria ter tomado medidas e medidas de pedagógicas também para a população, né, ao invés de dar um mau exemplo, né. Então, acho que, fora todos os pronunciamentos, as declarações, né, do presidente da República, que sempre foram declarações, de uma certa forma, muito ofensivas e com uma ausência de empatia, né, muito grande. Então, banalizando, né, a dor das pessoas e a própria doença. Eu acho que isso é um grande fator também de criar, né, essa confusão nas pessoas e principalmente de polarizar de uma forma em que as pessoas acabam também deixando de, de se solidarizar com, com tudo que está acontecendo e de ter responsabilidades também, né? Porque é isso, a gente acaba vendo muitas pessoas, né, não usando máscara e quebrando o isolamento e se encontrando e não e defendendo também a bandeira de abrir o comércio, né? A gente viu muito isso meses atrás, de ter manifestações de abrir o comércio, né? De abrir, né? De que vamos voltar a trabalhar. Enfim, eu acho que tudo isso é uma forma é você realmente não preservar a vida, você fazer uma escolha política, né? De não preservar a vida e de você tentar salvar sempre a economia, né? Na verdade isso está por trás disso toda uma elite brasileira, né? E toda uma pressão de uma elite brasileira que, né, continua ditando as regras no Brasil, né? E mantendo todos os seus privilégios e realmente a população ficando cada vez mais à mercê, né, das políticas públicas. Então, eu acho que, não sei se eu respondi essa pergunta, mas eu acho que sim, eu acho que ele é grande responsável, porque até agora não se teve, né, uma ação concreta, uma ação, né? Essas ações, elas estão sendo isoladas por cada estado, né? Então, cada estado vai tentando se organizar né, da maneira que é. Mas aí a gente viu, por exemplo, em Santa Catarina, né, a abertura de shoppings
e de repente o número de contaminação aumentou muito, né? Então, sabe, cada estado teve a sua independência de tratar a doença, mas ao mesmo tempo, né, com muita irresponsabilidade também, né? Então, acho que e quem vem sofrendo cada vez mais e vai sofrer cada vez mais são as populações mais vulneráveis, né? Acho que nos centros, nas cidades urbanas, né, as periferias, e isso também a gente tem que pensar nas comunidades também, né, quilombolas, nas comunidades indígenas, que também estão à mercê das políticas públicas e com muito risco, né, do contágio e de letalidade. Então, acho que realmente a gente está se debruçando no abismo, assim. Ó. É complicado. Eu queria, eu queria ouvir um pouco, assim, queria que o Léo contasse também a experiência, né? E aí queria depois, para a Érica e para o Léo, que vocês respondessem se vocês têm algum sentimento de injustiça. Eu acho que, pelo que a Érica falou, a gente já pode constatar alguma coisa. Mas, assim, em que aspecto, se vocês têm esse sentimento de injustiça, como ele se manifesta, enfim. Mas aí, primeiro, eu queria que o Léo falasse um pouco da experiência dele, aí depois queria que vocês respondessem a respeito desse sentimento de injustiça, se ele existe ou não. Obrigado, Amanda. Bom, eu assim, queria falar um pouco, assim, né, até em cima um pouco do que a Erika disse, né, porque não é um processo muito fácil, não, né, tudo que a gente viveu, assim, né, quando eu conversei com a Erika, que a gente estava até pensando sobre a gravação desse programa e tudo mais, eu vi o quanto as nossas histórias são parecidas, né, e foi até, acho que uma das coisas que ajudou a gente a pensar sobre esse programa, né, e até um dos fatores que ajudou, acho que a Erika até a aceitar participar, né, assim, como as nossas histórias são muito parecidas, né. O meu pai, ele tinha 59 anos, né, é difícil falar tinha, na verdade. Ele faleceu com 59 anos, né, e ele sempre foi muito forte, assim, né, tipo, a gente nunca imaginou que ele poderia, ou pensava que ele, se ele pegasse, né, ou se ele contraísse, ele conseguiria ficar tranquilo, não, tranquilo, né, mas não sofreria talvez tanto, né, quanto foi, assim, e aí a gente tinha muito medo, assim, que minha mãe pegasse, né, porque minha mãe, ela tem um problema de saúde e tudo mais, assim, e talvez quando ele se infectou, não foi bem no começo, quando não tinha tanta, sabe, conhecimento e medidas restritivas, né, então houve até uma circulação maior e tudo mais, e ele acabou se infectando, e a gente não sabe como, sabe, então não sabe se foi alguma vez que ele precisou ir no mercado, não sabe se foi dentro de casa, não sabe se foi uma vez que ele precisou sair para comprar gás em casa, que foi um dia que ele foi. O fato que é, assim, que ele acabou se infectando, assim, né? E não só ele, mas aqui em casa foi ele, eu e meu irmão, né? Eu também tive Covid, mas o meu caso foi leve, né? E quando a gente... E acho que foi uma coisa até meio... Nesse processo, acho que de contrair a Covid, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que as pessoas... Um dos primeiros processos em que as pessoas passam é um certo negacionismo, né? Aqui em casa aconteceu também bastante isso, assim, de achar, sei lá, que era outra coisa, que achar que de fato era uma dor de garganta, ou que poderia ser uma tosse, né?
E eu fui a primeira pessoa que falou assim, não, eu acho que a gente está com Covid, né? E a gente precisa fazer o teste. E até vocês estavam comigo, né? Bastante contato, assim, né? E uma das grandes dificuldades é essa, a gente se infecta e não tem teste para saber, né? A pessoa, ela só vai saber que tem teste, ou que tem Covid, né? Se ela está numa situação mais grave, né? Então, assim, foi um período bem complicado, porque a gente estava, né, com a Covid, não sabia que tinha, né, não tinha teste para fazer, a não ser que você pague, né, e aí existe esse processo negacionista, né, então, bom, aí a primeira coisa que eu fui tratado com remédio para dor de garganta, azitromicina, né, me foi passado no posto de saúde, né, na UBS Vila Guilhermina, e fui tomando, né, para um antibiótico para cuidar, porque eu estava com dor de garganta, me atacou a garganta, eu não tive caso grave, né, mas meu pai, ele começou a piorar, ele começou a... Ele não teve crise de tosse, sabe, ele não teve crise respiratória, ele não tinha falta de ar, né, ele tinha umas tosses e tal, mas aí a gente começou a ver que a respiração dele estava muito fraca, né? Não sei se muito curta, né, essa é a palavra. Ele não conseguia encher o peito de ar, assim, ele respirava muito curto. Aí um dia a gente conversou e falou assim, ele não queria ir no médico, assim, não queria, não, tô bem, não é nada, vai passar. E aí um dia a gente conseguiu fazer com que a gente levou ele na UBS aqui da Guilhermina, né? Na Vila Guilhermina, na Zona Leste. Aí eles fizeram a de medição de rotina, né? Fizeram a saturação do sangue dele e tal, e viu que ele estava com pouco oxigênio no sangue. Ele estava com essa dificuldade de respirar, respirando muito curto. E aí, dali, assim, foi a última vez que a minha família viu ele mesmo. Sim, porque ele já foi dali, já saiu internado de ambulância, já foi para o hospital. Ele foi para o hospital aqui do Tatuapé, o hospital municipal. Eu até fui com ele na época, né? Fui acompanhando e tal. E chegando lá, a gente já tinha uma falta de espaço em UTI na época, mas aí ele conseguiu uma vaga na UTI, né? E ali foi a última vez que a nossa família acabou vendo, assim, sabe? E é muito complicado, porque esse processo que a Erika comentou, que ela passou de a gente só ficar recebendo boletim, né, ficar acompanhando diariamente o boletim, né, conseguir ir por ligação, porque você não consegue nem visitar, né? É muito dolorido, porque, tipo, você não sabe como ele tá, e a pessoa tá sozinha, né, e você fica naquela ansiedade. Parece que o dia só funcionava depois que a gente recebia uma ligação. A gente ficava o dia inteiro esperando, às vezes eles ligavam no fim de tarde, aí parecia que o dia só começava ali, assim, né? E o processo dele foi bem complicado, ele ficou 34 dias internado, né? Dentro desses 34, 5 dias ele não esteve na UTI, que foram os 5 primeiros dias, e aí ele foi entubado, né? Ele chegou a tomar cloroquina, deram para ele lá. Ele chegou a tomar vários remédios experimentais que falavam, assim, né, que a gente tinha notícia. E essa falta de conseguir ter um contato, às vezes com o médico, cada dia era um médico que ligava. Às vezes era plantonista que ligava no fim de semana, as informações eram difíceis de ter, sabe? E você não pode visitar. Até que chegou um momento em que teve um único médico que começou a tratar com a gente, que era o Dr. Mikhail, assim. A gente ficava esperando, eu ligava. Aí na última semana parece que ele começou a ter uma melhora, assim. Tanto que ele faleceu no domingo, foi na sexta-feira,
Foi no dia 31 que ele faleceu, né? Aí no dia, acho que 29, na sexta-feira, eles conseguiram tirar ele do respirador. Ele tava dando uma melhora, conseguiram tirar o respirador. A gente estava super esperançoso. Aí, cara, sábado ele voltou pro respirador, domingo ligaram aqui em casa com a notícia que ele tinha falecido. E o relato da Érica, assim, remete muito ao que aconteceu com a minha família também, porque a gente não consegue ter os ritos de fúnebres, assim, né, os ritos de passagem. Né, ele saiu do hospital, foi no domingo, não foi na segunda, que o enterro dele foi na segunda-feira. Ele já saiu e já foi direto, assim, para... A gente conseguiu fazer uma missa, assim, muito breve, assim, tipo, minutos antes de ele acabar sendo enterrado, assim, né? E foi muito curta, assim, foi tipo 10 minutos, né, com as pessoas ali. E o curioso foi que enquanto a gente estava ali no processo do enterro, né, que foi no cemitério da Vila Formosa, aqui em São Paulo, só ali ocorreram outros 5 enterros, né, 2 enquanto a gente estava esperando, aí a gente estava acontecendo, ocorreu um junto com o nosso, do lado, e depois quando a gente saiu, aconteceram mais 2, assim, isso acho que num período de 1 hora e meia, assim, sabe? E as famílias muito revoltadas, é muito complicado, assim, sabe, esse processo, assim, porque a gente ouve muito falar, assim, né, das vítimas e tal, mas o que as famílias passam também, assim, acho que tem sido dado pouca voz, sabe? Né, como que o Estado tem lidado com isso, né, tipo, a gente passa por toda essa dificuldade emocional, assim, e além disso, a gente vê tudo que está acontecendo, as pessoas saindo nas ruas, né, a gente vê os números crescendo, a gente sabe como que todo esse processo é doloroso, não só da perda de um ente familiar, assim, principalmente um pai, né, que é uma coisa que você nunca está esperando, você nunca está preparado para passar por isso. Aí a gente vê esse descaso das pessoas, assim, sabe, como a Erika estava falando agora, né, assim, não teve um cuidado, né, e a gente vê os representantes, né, principalmente o governo federal, assim presidente e pessoas em volta, assim, né, jogando as pessoas para as ruas, né, essa política parece que foi uma escolha eugenista mesmo, né, a falta de testes, né, foi uma escolha a falta de teste, foi uma escolha não investir em testes, né. É muito complicado, porque parece que o Brasil, né, a gente está... Cara, eu não sei, assim, eu não sei, não consigo dizer muito, assim, mas parece que a gente está no pior país para se passar por isso, sabe, tipo, porque além de ter a crise de saúde, a gente tem toda essa crise política junto, né? A gente tem um descuido, as pessoas não aguentam mais ficar em quarentena, a gente está numa quarentena infinita, né? As pessoas estão saindo na rua porque elas não aguentam mais ficar em casa na quarentena, assim, e não tem auxílio, a gente não recebeu auxílio para as pessoas, tipo, o auxílio emergencial não estão chegando para as mãos das pessoas. Os pequenos empresários não têm nenhum auxílio para que eles conseguissem ficar em casa, sabe, ou não abrir seu comércio. Além disso, você vê grupos em que estão se fraudando o auxílio emergencial. Sei quantos mil militares receberam o auxílio emergencial e nem tinham solicitado, né? Parece que é um golpe, sabe, tipo, na população. É muito complicado. Olha, para você que nos ouve, esse é o podcast Que Fita é Essa, que hoje, no episódio de hoje, trata do impacto da pandemia, do coronavírus nas famílias, né? Porque muito se fala aí na mídia sobre o impacto na economia, sobre o impacto em várias áreas da sociedade, mas hoje nós estamos dando voz aqui a pessoas que passaram e sofreram
sofreram na pele, sofreram no dia a dia, né, em suas vidas, o impacto. A Érica Viana, atriz do coletivo Dolores Boca Aberta, e também o Leonardo Menezes, que é um dos membros do coletivo Sampa e do projeto Que Fita é Essa?, o podcast. E eu e a Amanda Pupim conversando com os dois aqui, e a gente ouve o relato que emociona, né? Esses relatos emocionam porque trazem ali a dor, a dificuldade de se viver e ter um momento como esse, com um parente contaminado, com um parente que está normal, está bem de saúde, e de um momento para o outro você não consegue mais vê-lo, não consegue mais ter contato e nem se despedir, né? Isso é muito doloroso. Eu queria perguntar para a Érica, e na sequência o Leonardo também pode responder, a respeito, o que vocês diriam para as pessoas que ainda estão, porque a gente sabe que existe a orientação de ficar em casa, existe a dificuldade, dependendo de onde você mora, da região, porque quem mais tem morrido nessa pandemia o levantamentos feitos recentemente, a contaminação veio pelos bairros ricos, né? Mas quem mais morre é a população pobre, negra, periférica, por falta de assistência, por falta de acesso. Existe a dificuldade, a gente já está quase 100, 110 dias dentro de casa, não é fácil ficar em casa. Mas o que vocês diriam, a partir do sofrimento de vocês, Érica, eu queria que o que vocês diriam para esses membros dessas famílias, a mensagem que você daria a partir da tua experiência dolorosa pela qual você passou. E aí, na sequência, Leonardo, você pode complementar a fala da Érica. Eu realmente é muito difícil, né? Você ficar em isolamento tanto tempo, cumprir uma quarentena, né? Principalmente você precisando colocar comida dentro de casa, né? Que eu acho que isso é a grande questão, é o grande problema, né? Das pessoas. Mas isso deveria estar sendo suprido por políticas públicas, né? Então, quando você falou, é um vírus que começou numa classe média alta, né, e que agora está afetando muito mais as camadas pobres, é justamente por isso que se está pedindo a volta, né, do comércio e a quebra do isolamento, porque o Albert Einstein não está mais com seus leitos ocupados, né? Então, essa preocupação da classe média, média alta, ela não está mais vivendo esse drama, né? Então, é como se para ela tivesse acabado a pandemia. E quem está vivendo esse drama agora, em maior escala, né, é a população periférica, né? Então, são os trabalhadores, né? Então, é a classe trabalhadora que tá vivendo esse drama, né, de correr risco e ter que colocar a comida no prato. E a gente sabe que o auxílio emergencial não saiu para todos. Quando saiu, saiu com uma grande demora, né? Então, também isso acaba gerando vários problemas para essas pessoas. E agora, né, o governo já falou, né, primeiro que queria cortar, e aí pressão política, né, vão continuar, mas também é um auxílio que já é um auxílio muito baixo, né, e que estão cortando também, né, então acho que vão receber a parcela de 600, a parcela de 500, a parcela acho que é o contrário, é 500, 400 e 300. Então, eu acho que na verdade, assim, o apelo que a gente deve fazer é para que as pessoas fiquem em casa, mas qual é a minha zona de conforto para, né, para se falar sobre isso? Então, como o Estado, né, como que o Estado brasileiro está possibilitando que as pessoas se cuidem, né? Pelo contrário. Então, assim, a gente vê a sociedade fazendo uma cobrança, né? E eu digo a sociedade é uma elite
né, que está fazendo uma pressão para que se volte, né, para que se haja uma flexibilização desse isolamento. E aí, então, assim, as pessoas, né, os estados começaram a comprar essa ideia, e a gente vê que, por exemplo, em São Paulo, está crescendo agora o número, né, de contágio e de pessoas infectadas no interior, né? E a gente tinha o epicentro estava sempre aqui. Agora a gente vê que as cidades do interior já estão tendo um número muito maior de pessoas infectadas. Eu acho que, na verdade, assim, sabe, eu acho que o que eu vejo é que essa questão do vírus, né, o coronavírus, ele só está deflagrando algo que já existia sempre, né? Que é justamente essa desigualdade, né? Eu acho que ele só está deixando muito mais em carne viva toda essa desigualdade que sempre teve, né? Toda essa falta de política, toda essa falta de investimento e, e realmente eu acho que a gente está vivendo uma grande crise, né? Uma crise que ela é política. A gente está vivendo essa crise sanitária, que ela é mundial. E aí a gente vive também né, essa crise dessa questão social também, né? Então, eu acho que uma das coisas que também se deflagra, assim, em relação ao vírus e a tudo que a gente tem enfrentado, sabe, diante disto, eu acho que é a falta não só de empatia, mas a falta de solidariedade, né? Porque a empatia pelo outro não me tira do meu lugar, né? Eu posso sentir dó do outro que faleceu, do outro que morreu, do outro que está sofrendo. Mas a solidariedade me coloca em movimento, né? Para eu ser solidária, eu preciso fazer algo. E eu acho que a gente está numa grande crise também, sabe? Então, assim, é uma crise, né? Essa crise ética, né? Não há solidariedade. Não há solidariedade, nunca houve, né? Solidariedade entre as classes. E eu acho que a gente acaba tendo essa falta de solidariedade também, que acaba, né, que entre a população pobre, porque ela acaba também sendo iludida e ela acaba sendo alimentada por fake news, né? O que também traz uma grande confusão. E eu falo isso porque a gente vê, né, as pessoas nos bairros periféricos reproduzindo algo, né, que vem de fake news que são falas, né, de pessoas que negam a ciência, que negam a doença, né, e que querem que você se sujeite, né, a pegar um busão lotado, a trabalhar, a se expor, né, e a voltar para casa com possivelmente contaminada, né. Então, eu acho que eu não sei o que eu falaria para as pessoas, porque eu acho que não tem nem como também você colocar a culpa nas pessoas, né? Porque é uma ação muito mais global, muito maior, né? Porque senão a gente fala que a poluição é por causa do papel de bala que você joga no chão. E aí a gente não coloca a culpa nas empresas que poluem os rios. Enfim, né? Então eu acho que o grande problema, né, é a falta realmente de políticas públicas, né, e de uma política pública também de conscientização das pessoas, né.
Não sei se eu respondi também, porque às vezes a gente vai ficando emocionada também, porque é difícil falar, né? Acho que Esse programa, esse episódio está bem emocionante, bem gostoso de ouvir, um relato, assim, são relatos sinceros, né? A gente é emocionante e bom, muito bom de ouvir. Você falou bem, foi esclarecedor, né? Acho que as pessoas que ouvirem vão se sentir também representadas. Eu agradeço a sua participação e continuem aí. Eu vou ter que dar uma saída, o Leonardo vai na sequência, mas a Amanda Pupim vai tocando aí esse diálogo com vocês e construindo essa conversa nesse episódio, que eu gostei muito de ouvir os relatos e acredito também que os nossos ouvintes vão gostar muito e sentirem-se representados. Tá bom?